Aqui eu fiz uma massa, se não me engano, minha massa foi 7 ou 8 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, uma de açúcar, meia de água morna com uma colher de óleo. E eu fui, pra ele ficar redondinho assim, eu peguei uma tampa de leite ninho e fui medindo, fui botando em cima da massa pra me poder ter uma base mais ou menos, porque eu não tenho forma e nem tenho nada pra cortar, né? Cortador. Então eu botei as tampinhas de leite e fui fazendo mais ou menos pra poder sair redondinho. Fui molhando a minha calda água e leite condensado. Aqui eu comecei a embalar meu isopor no plástico filme, né? Plástico PVC, para que ele não agarrasse, não grudasse, né? Aqui eu fiz a calda, né, de água com leite condensado e o recheio de beijinho. Primeiro eu coloquei o beijinho, depois eu coloquei o chocolate. Porém o beijinho tava um pouquinho grudando, né? Grudou mais do que o chocolate. O chocolate tava grudando muito na colher, não. Então eu fui colocando um pouquinho da minha calda na colher e para poder facilitar, né? Para mim espalhar o recheio no bolo sem que ficasse grudando toda hora e assim me deixando eu trabalhar melhor, né? Facilitando meu trabalho. Então eu coloquei o beijinho, depois eu coloquei o chocolate e fui espalhando em cima do bolinho. Depois que eu fiz todo esse processo, eu botei a parte de cima, eu botei a caldinha e embalei no plástico filme e coloquei dentro da minha hamburgueira. A hamburgueira, se eu não me engano, ela é 0,3, tá? Sim, ela é 0,3. Se eu não me engano, ela é 16 centímetros por 8. Então, como eu não tenho forma, eu coloquei ela no plástico filme para embalar direitinho, ela fica bem compactazinha e coloquei ela na geladeira. Ai, gente, eu não tenho um tripé, né? Então foi difícil pra mim gravar pra vocês. Eu tive que botar meu telefone agarrado numa parte do armário pra conseguir mostrar a filmagem pra vocês. Mas eu tentei, fiz o meu melhor. Mas agora eu comprei um tripé, então vai ser um pouquinho melhor pra me mostrar algumas coisas de rotina que eu faço. Eu estou começando agora, tá? Eu não sei fazer ainda, eu estou aprendendo, tá? Espatulagem, essas coisas, eu não fiz curso nenhum. Então, eu só estou vendo mesmo por alguns vídeos que eu vejo e vou botando em prática. Eu botei o guardanapo e embaixo o plástico filme. Porém, esse foi o primeiro. Mas depois eu mudei a posição. Eu coloquei o plástico filme em contato com o bolo e o guardanapo embaixo. Que na hora que eu for puxar o plástico filme, não agarrar na bailarina, porque ele gruda, né? Então, com o guardanapo embaixo, ele vem bem melhor. Então, eu fui espatulando. A parte lateral não precisa muito, né? Porque ela fica meio escondida dentro da hamburgueira. Então, eu fui fazendo mais ou menos. E eu deixei meu chantilly bem poroso, tá? Eu não hidratei ele na lateral. Deixei ele bastante poroso. Porque eu queria mesmo, só hidratei na parte de cima, que é onde ia fazer escrito, tinha que ficar mais lisinho. Então eu fui fazendo a lateral, depois eu vim fazendo as quinas, né? Eu fui dando o meu melhor, lembrando que eu não sei fazer. Eu comecei agora. Primeiro bento cake que eu fiz na minha vida. Eu fiz 11 bentos cake no Dia dos Namorados. E eu faço tudo de madrugada, porque é a hora que meu filho tá dormindo. Então é um pouquinho corrido. Ó, e esse guardanapo, ele não ficou agarrado no bolo, tá? Depois que ele secou, ele deu uma separada do bolo, não grudou nada, não saiu papel, ele ficou super inteirinho. E pra me fazer a escrita, eu peguei a minha manga de confeitar mesmo, fiz um pequeno furinho, tá? Eu até tenho a embalagem de corante aqui vazia, mas eu achei muito grosso, então não quis fazer. Então eu fiz um pequeno furinho e fui passando e misturei chocolate mesmo, tá? Deixei uma barra de chocolate branco
e misturei um corante. Eu não tinha cobertura, então eu fiz realmente com chocolate mesmo, barra de chocolate. E esse foi o primeiro. Porém, esse primeiro eu fiz uma geleia muito grossa. Então eu não gostei, gente. Esse primeiro bolinho eu não achei muito bonito. Mas os outros, né, eu fui pegando uma mais prática e fui fazendo uma letrinha mais finazinha. Então eu achei bem melhor do que como o primeiro ficou. Sem tripé é muito ruim pra gravar. Mas enfim, primeiro eu fiz o desenho com palito de dente, tá? Nos últimos eu não cheguei a fazer, mas os primeiros eu cheguei a fazer. Fiz com o palito de dente só pra me ter uma noção mais ou menos, tá? Porque eu desenhando e escrevendo sou horrível. Então eu fiz as marcações pra depois ir fazendo. Depois eu fui fazendo os coraçãozinhos. Primeiro eu fiz uma parte de um ladinho, depois eu vinha subindo outra, porque pra poder ficar mais com o coraçãozinho mesmo. E assim foi ficando meu bento cake. Não ficou lá grandes coisas, porque realmente eu tô começando agora. Foi meu primeiro bento cake, nunca tinha feito na vida, então estou melhorando. Então, gente, aquele pronto, né? Eu fiz um trabalho de bico aqui de chantilly em cima e nas laterais eu fui colocando granulado, tá? Pra dar uma disfarçadinha, vai ficar bonitinho. E assim com o glitter ficou o meu bento cake. Aqui, como vocês podem ver, eu já tinha terminado, né? Já estava pronto. Eu fiz um trabalhinho de bico na parte de cima. No dos laterais eu joguei o granulado e em cima eu joguei glitter, né? Porque eu sempre jogo glitter e acho muito bonito. E assim ficou meu bento cake. Assim eu vendi os meus bento cake, tá? Com um brigadeiro, uma lembrancinha que eu pedi pra fazer, o bento e a Coca-Cola. Esse aqui não fazia parte dos bento do Dia dos Namorados. Esse aqui eu fiz no outro dia pra minha irmã, que ela tinha uma coleguinha fazendo aniversário na escola. Então ela me encomendou esse aqui pra levar pra coleguinha dela. E foi do tamanho dos bento cake também.